Bem, eu espero que você esteja muito bem. Meus amigos, eu tenho falado aqui nos vídeos sobre a, a grande existência da Matrix, ou da matriz, decorre principalmente das manipulações religiosas que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Tá? Os seres que ao longo do tempo se apresentaram na Terra, né, longe de serem Deus, no sentido pleno da palavra, eles eram seres concretos, ou biológicos ou preterbiológicos, mas eles tinham o que eu chamo de fisicalidade, eles tinham corporeidade, porque isso é muito importante a gente dizer. Porque houve ao longo do tempo uma mentira sendo propagada para fins de manipulação dos povos, né? Então começou a surgir a ideia, né, dos deuses nas diversas culturas. Não eram deuses, eram seres que tinham determinadas habilidades, que vinham de outras áreas do sistema Terra e que, ao chegarem, né, com seus instrumentos um pouco mais avançados, criaram a sensação na cabeça dos nossos antepassados de que aquilo eles eram Deus. Tá? Há uma série de comprometimentos quando a gente estuda essa situação. Né? Isso aqui é um assunto inesgotável, né, de profundidades incríveis. Primeiro porque se criar hoje a ideia, né, de que esses seres vieram de galáxias, vieram de sistemas solares, de outros não sei de onde, isso é mera conjectura, especulação, né, que, como toda outra especulação, pode existir. Né? Mas a gente sabe que um grupo de seres esteve na Terra e eles receberam muitos nomes. Tá? Muitos nomes. E eles foram, de uma certa forma, aqueles que foram criando as civilizações. Né? Mas aí, eu vou só dar uma dica aqui para vocês de uma coisa. Por exemplo, a Bíblia cita Elohim, Nefilim, Anakim, Enaim, Zanzumim, Malaquim, Rafaim, Bailim, tá? Só na Bíblia. Fora as citações de Anunnaki na Suméria, as Igigis também na Suméria, os Jin, ou Dijin, na árabe, Ilu, né? Neteru, nos egípcios, Viracochas, tá? E outras aqui na região, né? Na nossa América Latina. Né? Então você imagina que todos esses seres, e aí você vai ter que ter uma noção, né, de como era que se imaginava antigamente a cosmologia, né? Porque quando nós falamos da cosmologia judaica, a primeira sensação que vem na cabeça da gente, tá? E aí eu vou pegar aqui né? A primeira sensação que vem na cabeça da gente é que a cosmologia deles era muito simples. Eles herdaram essa cosmologia
das outras culturas, da Suméria. Então eles imaginavam que existia, tá, uma espécie de céu, tá, ok, que tinha uma parte plana que se chamava Terra, ok, e abaixo aqui, numa outra região, tá, da Terra, existia o Sheol, tá? Então, mais ou menos, a ideia cosmológica era essa aqui, né? Era essa. O céu, a terra e o Sheol. Tá? Em primeiro lugar, é preciso a gente tomar um certo cuidado quando a gente vai se referir à questão de falar de céu. Na cultura judaica, eles tinham a ideia de que tinha 3 camadas de céu, outros acreditavam em 7, e o livro de Enoque fala em 10 céus. Tá? E nunca pense que isso são realidades, cada uma separada da outra. Não, elas estão entrelaçadas e interconectadas. Ok? A compreensão cosmológica era essa, né? Então eles acreditavam que alguns acreditavam em 3 céus, outros em 7 e outro em 10. Tudo isso dentro da cultura, diríamos assim, da cultura judaica, a cultura sumeriana, babilônica, acadiana. Eles acreditavam nisso. Tá? Mas aí a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque eu tinha aqui um livro aqui que eu queria ler um trecho para vocês, exatamente de tentar mostrar o que significa essa palavra céu. Tá? Porque essa noção de sobrenatural, de que o céu algo, é o paraíso, é o não sei o quê, isso é tudo fantasia da cabeça da teologia. Não existia isso lá. Tá? O céu era conhecido pelos antigos como Shamaim, né? E Shamaim, tá? Era o céu que essa palavra Shamaim tem Maim, que é também uma palavra que tem conotação de água. Tá? Ok? Então, é por isso que muitos terraplanistas acreditam que acima daquilo que se chama firmamento, tá? E aí é que está o grande X da questão, porque aqui se costumou chamar de firmamento, ok? Se chamava de firmamento, se chamava de abóboda, tá? E aí, meus amigos, está bem aqui o livro, eu vou pegar aqui só para me explanar para vocês uma coisa muito interessante, tá? Aqui. Esse livro é do Dallas Willard, Conexão Divina. A Conspiração Divina, o nome do livro. E bem aqui, ele vai falar sobre as traduções embaraçosas. Aí no versículo
Aí na página 91, ele diz o seguinte: a incapacidade de aceitar o fato de que a nossa conhecida atmosfera é um céu no qual, claro que ele é um religioso, ele está defendendo essa ideia aqui. Tá? Eu só vou ler esse texto para que a gente compreenda algumas coisas. Tá? Porque isso aqui é um livro religioso, é um cara que defende as ideias teológicas. Tá? Onde se relaciona conosco, tá? Aí ele vai pegar um texto de Atos dos Apóstolos 11, 5, 9, em que diz o seguinte, ele fala o seguinte, que eles traduziram a palavra ouranou, ou tou ouranou, que é céu, eles traduziram nesse capítulo, no versículo 5 como ar, no versículo 6 como céu, tá? Firmamento, vou repetir, firmamento no versículo 5, ar no versículo 6 e céu no versículo 9. A mesma palavra, tou, ouranou, eles traduziram de 3 formas diferentes no mesmo capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 5 a 9. Para você ver como a coisa começa a cheirar mal quando a gente vai na profundidade. Porque esses próprios caras religiosos, eles acabam mostrando para a gente que há um equívoco. Tá? Olha só. O episódio, talvez, do leitor é que Pedro, num êxtase, Pedro está num êxtase lá, segundo ele, espiritual, vê um lençol que vai descendo, vai baixando da atmosfera, tá? Tou Ouranou. Entre esses animais estavam aves da atmosfera, e ele vê uma voz da atmosfera lhe ordenando que levante e coma. A palavra firmamento significa algo bem diferente de ar e céu. Significa algo bastante diferente de outras palavras. A tradução se enrosca nesse significado. O firmamento é mais um limite que um lugar. Tá? Como o lugar fica mais distante do que o ar. Estamos dizendo, o firmamento é o limite, e não o ar é o limite. O céu, logicamente, está totalmente fora do nosso campo de visão. Ok? Uma tradução coerente, aí ele vem lá e diz, uma tradução coerente de tou ou uranou, com base no contexto bíblico, seria ar ou atmosfera em cada uma das ocorrências. Tá? Ar ou atmosfera. Por que é que eu estou lendo isso aqui? Porque é para mostrar para vocês de que esses seres, eles não vieram do céu sobrenatural, do céu criado pela teologia, não, tá? O que eles chamavam de céu, chamaim, tá? Que o correto não é nem firmamento, seria a palavra ar ou atmosfera. Segundo o escritor aqui, em alguns textos, essa seria a palavra adequada para se colocar. Então, quando você vê e o ar, né? Mas a palavra atmosfera fica bem conectado. Por exemplo, se você ouvisse, né, no princípio Deus criou o ar ou
a atmosfera e a Terra. A atmosfera ou a Terra. Oh, ok? A atmosfera e a Terra. Não é céu, o pessoal manipularam para dar noção de lugar aonde habita Deus. Não tem nada a ver. Desculpa. A atmosfera é tudo aquilo que nos envolve. O ar é tudo aquilo que nos envolve. Portanto, quando Jesus vai, por exemplo, ao batismo, aí a tradução da Bíblia está lá. Tou oranou. E o céu se abriu, tá? E o céu se abriu. E ele viu, tá? Uma voz e o Espírito descendo como forma de pomba. O correto não era traduzir e o céu se abriu. O correto era traduzir e a atmosfera se abriu. O espaço atmosférico se abriu. E não o céu. Tá? É o espaço, o ar aonde em torno de nós. É o ar que circula em torno de nós, a atmosfera em torno de nós. Então, se a gente entende que a cosmologia existe aqui uma atmosfera, aqui existe a Terra, tá? E aqui existe a parte subterrânea da Terra, que é os que eles chamavam de Sheol e que depois vai ser chamado de Hades no Novo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todo joelho se dobre na atmosfera, na terra e embaixo da terra. Por quê? Porque eles acreditavam que existiam seres que habitavam a atmosfera, que habitavam a terra e que habitavam embaixo da terra. Eles acreditavam que isso aqui, em todas essas áreas aqui, existia vida, seres. Ok? Então, portanto, a visão cosmológica dos antigos hebreus era herdada lá da Suméria, da Acádia, da Síria, da Babilônia. Tá? Qualquer ser do andar superior, tá? Ou do andar inferior, e até mesmo do andar intermédio, ok? Era considerado um Elohim. Portanto, a atmosfera, terra e embaixo da terra, eles viam que esses seres eles denominavam de Elohim. Tá? E eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, muito interessante. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Para ter uma noção de como a coisa é. No livro de 1 Samuel 28:13, que é a história da necromante que vai consultar espírito a pedido de Saul, olha só o que acontece. E o rei disse a ela, disse para quem? Para a necromante, não tenha medo, pois o que é que você viu? A mulher disse a Saul, eu vi deuses
subindo da terra. Eu vi deuses subindo da terra. Eu vou pegar aqui no original, aqui, 13, tá? E disse o rei para ela: não tenha medo para o que você viu, tá? E disse a mulher é Raishá, tá? Para Saul: um Deus eu vi ascendendo da terra. Qual é essa palavra para Deus? Está aqui, ó. Elohim, tá? Elohim, tá bem aqui, ó. Elohim, bem aqui. Olha aqui, a palavra Elohim é essa aqui, ó. Elohim. Eu vi, ela diz. Eu vi um Elohim ascendendo da terra. É a mesma coisa que está aqui, ó. Aqui. Eu vi deuses subindo da terra. Na verdade, a correta seria eu vi Elohim subindo da terra. O que é que acontece quando você pega as traduções da Bíblia? Quando você pega uma Bíblia comum. Eu vou pegar essa aqui, olha aqui, ó, que eu sempre digo que é uma das melhores que eu encontro. Mas o autor, o tradutor aqui, fez besteira. Tá? 28:13, ele diz assim: e o Melach disse-lhe: não fique com medo. O que tu vês? A mulher disse a Shaul: eu vejo um ruach subir para fora da terra. Não é um ruach. No original não tem a palavra ruach. Ruach quer dizer espírito. Vocês entendem como as coisas são perfeitamente manipuladas? Então, para a cultura daquela época, o que estava na atmosfera era Elohim, o que estava embaixo da terra era Elohim, e o que estava na terra também, às vezes, era chamado de Elohim. E Elohim, eu já falei para vocês que é plural de Deus. Então, portanto, ele é deuses. Nesse contexto, ela está dizendo que ela viu, né, um ser, um Elohim, subindo da terra. E ela vai dizer, ela vai descrever como era esse ser. Veja bem, vamos ver aqui, ó. Ela vai dizer, tá? E disse ela a sua forma, também aqui no versículo 14. Ela disse: um homem idoso está subindo e ele está coberto com um manto superior. E Saul sabe que ele é Samuel e se curva a face da terra, em face à terra dela e presta respeito. Veja, ela não disse para ele que era Saul, ok? Ela diz para ele, tá, que tem um Elohim subindo. Subindo da onde? O Elohim estava vindo da onde? Aqui, ó, da parte subterrânea. Um Elohim sobe para falar com a mulher. E ela chama esse ser aqui não de espírito, mas de Elohim. E ela chama Elohim por quê? Porque não era espírito, não era uma coisa etérea, gente. É algo concreto, é algo real, algo palpável. Né? Aí as Bíblias começam a traduzir com espírito. Nossa, né?
é de doer o coração, porque você vai ver, ó. Eu vou pegar essa biblinha aqui de novo, ó, tá? 1 Samuel 28, 13, tá? E ela diz assim, ó. Ela disse, não temas, mas o que viste? A mulher disse a Saul, eu vi subir da terra uma espécie de Deus, e não uma ruaque. Eu vi subir da terra uma espécie de Deus. Não é uma espécie. A tradução não é isso. A tradução é, eu vi subir da terra um Elohim. Tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Se a gente entender céu como algo sobrenatural, fulano morreu, foi para o céu. Por que se inventou essa história de céu? Porque eles quiseram pegar aquelas ideias lá dos gregos, do paradiso, né? Então eles, fulano está no céu. A palavra céu quer dizer, tou orano em grego quer dizer atmosfera, ar, firmamento, tá? Então o adequado seria dizer que o apóstolo Paulo inclusive usa esse termo, dizendo assim: nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os espíritos do mal, espalhados pelos ares. Olha aí. Espalhados pela atmosfera, correto? E não espalhados pelo céu. E não espalhados pelos lugares celestes, também não. O certo é espalhado pelos ares, espalhados pela atmosfera. Correto? Então é importante a gente dizer isso para vocês, porque a palavra Elohim, tá? A palavra Elohim tem conotações diferentes, tá? Por exemplo, Javé vai aparecer lá em Êxodo 6, tá? Êxodo 6, vamos ver se a gente consegue aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo aqui, tá? Então, vou pegar aqui Êxodo, e aí a gente vai pegar o capítulo 6, tá? Vamos pegar aqui o capítulo 6, ok? Aí nós vamos pegar o capítulo 6 e vamos aqui. Eu vou correr aqui o trecho para pegar o versículo 21, tá, pessoal? Versículo 20, versículo... Não, estou lendo errado aqui. Vamos lá. Então, versículo 2. E falou Deus para Moisés. Falou Deus. Deus aqui é Elohim, ó. A palavra é Elohim. E falou Elohim, tá? Para Moshe. E disse, tá? Para ele. E Yahvé, olha aqui, que é o tetagrama, ó. Tetagrama. Então, bem aqui, ó, é Elohim, olha aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Elohim, tá? Então, e falou Elohim
a Moisés e disse para ele, aqui já é o outro ser, tá? Aqui já é Javé falando. Aí falou Javé, tá? Eu apareci para Abraão, para Isaque e para Jacó, tá? Jacó, como, ó, Baal, como Baal, olha aqui, ó. Aqui já aparece o outro nome aqui, ó. Aqui não aparece mais Elohim, aparece El, tá? Como El, o quê? Como El, tá? Como El Shaddai. Olha aqui, ó. Ele aparece aqui como El Shaddai, que aí traduzem como Todo-Poderoso. Mas por meu nome, Javé, não era conhecido. Nesse texto, tá? Nesse texto você percebe que existem pelo menos 3 divindades sendo citadas aqui. El, vamos ficar com as duas principais. El Shaddai e Javé. E não é que são o mesmo Deus. Eles não são o mesmo Deus. São deuses completamente diferentes. Tá? Vou pegar outro texto aqui com vocês. Vou passar para cá. Vamos pegar aqui o livro de Salmo. Salmo. E vamos pegar o Salmo 110. Ok? Vamos pegar o Salmo 110. Está bem aqui. Pegar o Salmo 110. E aí vamos pegar aqui, ó, gente. Salmo 110, no versículo 1. Disse, olha aqui. Disse Javé ao meu Iadone. Iadone quer dizer Adon, tá? Adon. A palavra correta aqui é Adon, Senhor. Né? Adoni, Adon, tá? Disse Javé ao meu Senhor, ao meu Adon. Alguns dizem, ele está falando a respeito do rei. Né? Não é do rei. Ok? Então, quando você observa esses textos que eu acabei de citar aqui para você, e quando você tem noção de que a palavra firmamento, abóboda, é um besterol sem fim, porque a palavra ouranou, que é a tradução grega para chamaim, quer dizer ar, atmosfera. Tá? Ar e atmosfera. Então Deus criou o Elohim, os Elohim criaram a atmosfera e a terra. Por que criaram a atmosfera? Porque não tinha como nada existir na Terra se não tivesse atmosfera. Tá? E dentro da atmosfera tem a biosfera, a existência da vida. Ok? Então, é importante a gente entender que quando os escritores bíblicos falavam
dos Elohim, eles queriam dizer que todo ser, tá, que viesse da atmosfera, ou que viesse de embaixo da terra, ou do subsolo, ou do subterrâneo, era Elohim. Ok? Era um Elohim. Então nós podemos já ver aqui que existia, evidentemente, a crença de que existiam seres que habitavam o subterrâneo e que existiam seres que habitavam a atmosfera e que, portanto, esses seres se chamavam de Elohim. O que a necromante viu, ela descreve e diz: eu vejo um Deus subindo da terra. Eu vejo Elohim subindo da terra. Eu vejo Deus subindo da terra. E aí ela descreve um ser que Saul vai identificar como sendo, né, Eliseu. É tão importante a gente entender isso, porque Elohim, tá? Elohim eram seres concretos. Todos eles eram seres concretos. Elohim, Nefilim, Anakim, Emim, Zanzumim, tá? Malaquim, Rafaim, Baalim, eram todos seres concretos. Não eram seres sobrenaturais, seres que tinham etéreos ou qualquer coisa parecida. Tá? O que eu estou falando aqui para vocês é para dar noção, né, do quanto muitas vezes as pessoas são enganadas pela teologia e pela manipulação religiosa. Correto? Para a gente entender o que significa uma coisa, a gente tem que ir atrás de outra. Tá? Isso é de suma importância. Toda vez que você ouvir a palavra céu, tire da sua cabeça o aspecto sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural aí. Tá? Você pode entender, claro que deturparam tudo isso, porque é conveniente que isso fosse deturpado para que a gente continuasse a viver nestes enganos que ainda subsiste até hoje como manipulação religiosa. Ok? Isso é importante a gente entender. Mas a gente vem aí no próximo vídeo, a gente vai trazer mais novidades, mais assuntos interessantes sobre isso. Tá? Forte abraço, deixe seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos rumo aos 1000 inscritos até o final.